Eu sou o Jesué da Silva Andrade e nosso desejo é simplesmente estudar a palavra de Deus juntamente com você. Nos últimos estudos temos falado sobre família, falando necessariamente sobre o namoro, o namoro cristão, como deve ser, ou os princípios que tem na palavra de Deus relacionado a esse assunto, um assunto que parece tem sido pouco falado nos nossos dias, né? Essa questão que é uma questão muito importante, principalmente para aqueles que desejam, dentro da vontade de Deus para suas vidas, claro, constituir, né, uma família. E a família, ela é uma instituição divina, nós já pensamos nisso, e depois da igreja é a instituição mais atacada pelo inimigo de nossas almas. Então já falamos sobre vários assuntos relacionados ao namoro. Indo diretamente para o assunto, para não tomarmos muito o tempo, né, que já tomamos o tempo fazendo essas ponderações, esses esclarecimentos. Temos pensado sobre namoro, nós temos pensado nisso, né, e o último ponto nós começamos a pensar nisso, né? Como saber qual é a pessoa certa, afinal o bom não vem escrito na testa. É uma expressão, um ditado popular, né? O bom não vem escrito na testa. E a gente até leu dois textos, né? Provérbios 20, 31. Não, perdão, Provérbios capítulo 20, versículo 6. Cada qual dentre os homens apregou a sua bondade. Mas o homem fiel, quem o achará? E também Provérbios capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. Então são duas perguntas que o escritor de Provérbios diz, e que é uma pergunta que todo jovem, e toda jovem, todo rapaz, toda moça, que desejam construir uma família, constituir uma família, deve se perguntar como encontrar a pessoa certa. Não vem escrito na testa, isso é claro que não. Né? Mulher virtuosa, quem achará? Aquela mulher com qualidades, excelente qualidade. Se você ler Provérbios capítulo 31, você vai observar ali a mulher virtuosa, as qualidades da mulher virtuosa, né? Que é uma mulher com várias qualidades. Alguns até falam que isso é uma utopia. Eu compreendo que isso é um padrão nas Escrituras Sagradas, onde a mulher cristã, aquela que um dia arrependeu de seus pecados e creu no Senhor Jesus Cristo, tanto as casadas, as que já estão casadas, talvez a pessoa se converteu casada já, isso não é a questão, né? Mas as solteiras, as viúvas, esse é um padrão para a mulher cristã, né? A mulher virtuosa, ser uma mulher virtuosa, ela deve buscar almejar esse padrão na sua vida. E o homem fiel, né? E Provérbios capítulo 20, versículo 6, fala de algo interessante, que é uma verdade que acontece, né? Cada qual dentre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? É interessante porque é uma coisa cotidiana que a gente pode usar para ilustrar isso aqui. Um currículo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, eles te pedem um currículo. Quando você está procurando emprego, você espalha currículos, né? Que é o quê? As suas qualificações profissionais.
E ninguém coloca os seus defeitos no currículo. Ninguém coloca. E a grande maioria das pessoas exageram, tem a tendência de exagerar nas suas qualificações ou até colocar qualificações que eles não têm. Né? Então, ou seja, a pessoa ali naquele currículo está apregoando, ele está anunciando a sua própria bondade. Mas o texto diz, o homem fiel, quem o achará? E uma moça que pretende, né, constituir uma família, ela teria que pensar isso, né? Será que esse currículo, realmente, isso que essa pessoa fala que ela é, isso que esse rapaz está falando que é, realmente é dessa forma mesmo? E muitas das vezes os currículos dos pretendentes, né, que as mulheres olham, que muitas mulheres olham, muitas das vezes não são o que elas precisam olhar, que muitas das vezes o currículo que elas olham é a qualidade genética da pessoa, né? Um rapaz alto, bonito, físico, esportivo, e assim por diante. Assim como o rapaz também vai olhar para a moça, né, quando olha aquela moça bonita, com o corpo bem definido, né, muitas das vezes com o rosto bonito, e assim por diante. As questões financeiras daquela pessoa, né, tanto as moças quanto os rapazes nessa hora vão olhar o currículo material, né? Filha de pais ricos, de pais empresários, empreendedores, que têm muitos bens, muitas propriedades, enfim. Mas para um cristão, para um servo de Deus, para uma serva de Deus, essas não são as qualificações. As qualificações para um servo e para uma serva de Deus devem ser qualificações espirituais. Qual é o relacionamento dessa pessoa com Deus? Qual é o relacionamento desse rapaz com Deus? Né? Dessa moça com Deus? E assim por diante. A gente falou sobre a questão já de observação, né? E a melhor maneira de você ver é observando. Há um texto da palavra de Deus que me veio na mente aqui agora. A gente já falou isso, mas eu estou só dando um acréscimo a mais. Deixa eu só ver se eu acho o texto aqui, que é em Deuteronômio. Eu não lembro quando Moisés escolheu Josué. Eu não estou lembrando do texto. Eu não estou lembrando. Minha mente fugiu aqui agora, mas recentemente eu passei por esse texto. Sei que é em Deuteronômio, os finais, me parece que é entre o capítulo 29 e o capítulo 31 ou 32 de Deuteronômio. O povo de Israel vai entrar na terra prometida. Então Moisés Moisés deseja isso, que Josué seja escolhido. Mas Moisés, embora sabia das qualificações espirituais, as habilidades físicas, as habilidades intelectuais, as habilidades morais de Josué, mas Moisés faz uma oração. Né? Mas Moisés faz uma oração para o Senhor, ele fala ao Senhor, né, que o Senhor é o que conhece os espíritos de todos os homens, e essa expressão é interessante, que é espírito ali, o que está falando? Não está falando naquele sentido místico da palavra espírito, mas está falando daquilo que há no interior, no coração do homem, daquilo que há no interior do ser humano. Ele faz essa oração ao Senhor, né? Escolhe, Senhor, aquele que há de introduzir o teu povo na tua terra, né? Provavelmente Moisés tinha Josué em mente, mas Moisés não é onisciente, Moisés não é onipotente, Moisés não é onipresente. Então ele faz essa oração ao Senhor e o Senhor fala: eu escolho a Josué. É claro que ali o contexto ali é de escolher alguém para liderar o povo de Israel, para introduzir o povo de Israel na terra. Mas a oração ali, o jovem cristão, a jovem cristã, o rapaz e a moça que pretende constituir uma família diante do Senhor, ele pode usar isso
né? Porque às vezes você vê fisicamente, aparentemente, aquela pessoa parece ser a pessoa ideal para a sua vida. Mas você não conhece o mais íntimo do coração dela. E quantas decepções já aconteceram porque aparentemente uma pessoa aparenta ser, né, aquela pessoa ideal. Aí começa-se um relacionamento, né, começa-se um namoro. Esse namoro se concretiza em uma proposta de casamento. Essa proposta de casamento se concretiza na união matrimonial entre os dois. E aí depois vem a grande decepção, porque aquela pessoa que aparentava ser aquele homem fiel ou aquela mulher virtuosa não é nada daquilo que a pessoa esperava. Então a oração de Moisés ali, ela nos ensina que por mais que tenhamos, devido às evidências externas, porque eu e você só podemos ver o externo, só podemos ver aquilo que as pessoas dizem e falam. Deus conhece a mente, Deus conhece o coração, Deus conhece aquilo que se passa no íntimo de cada coração. E mais uma vez nós repetimos. A oração, a busca da direção de Deus na escolha do futuro cônjuge, tanto o rapaz quanto a moça que estão nessa jornada, na busca de um cônjuge, né? O rapaz que está na busca de uma esposa, de uma companheira, a moça que está na busca de um marido, de um esposo, de um companheiro, precisam orar muito ao Senhor e deixar nas mãos do Senhor para que o Senhor conduza, né? Para que o Senhor conduza as coisas. É por isso que nós falamos isso aqui, né? Como saber qual é a pessoa certa? Não vem. E Provérbios fala isso, mas quem conhecerá? O Senhor. O Senhor conhece a mente e os corações. E o Senhor, se você deixar o Senhor te guiar, o Senhor irá guiar você. Um princípio, que é o que nós falamos, né? Não devemos nos iludir, porque não existe ser humano perfeito. Porque por mais qualidades que uma pessoa tem, ele é ser humano, ele é pecador, ele tem os seus defeitos, ele tem as suas falhas. E cabe você, juntamente com ele, né? No caso, quando isso tanto durante o período do namoro, que conhecemos como namoro, né? Que é o período entre que uma moça e o rapaz se conhecem durante o casamento, um irá ajudar o outro. Eu até usei uma expressão, a melhorar os defeitos, mas como assim melhorar os defeitos? Né? Parece que não soou bem isso. Não é no sentido de que fazer os meus defeitos ficarem mais defeito, não, é no sentido de melhorar, no sentido de que corrigir esses defeitos. Deus, através do seu Espírito Santo e da sua palavra, Ele está corrigindo os meus defeitos. Então, se Ele está fazendo isso em minha vida, Ele está fazendo isso na vida na vida daquela pessoa com quem eu vou me casar. E depois de casar, ele continuará fazendo isso. E essa correção, onde Deus, através da sua palavra, do seu Santo Espírito, Ele está nos corrigindo, isso é por toda a vida. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, nós estaremos vivendo esse processo de aperfeiçoamento. Se estamos passando por esse processo de aperfeiçoamento, isso é claramente podemos ter a plena convicção de que somos imperfeitos, somos falhos. E se há necessidade de Deus corrigir as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos defeitos, por meio do seu Santo Espírito e da sua palavra, ele está fazendo isso também com aquela pessoa com quem nos casamos. No caso, eu já sou casado, graças a Deus, ou que você irá casar. E Deus irá usar aquela pessoa para ajudar a você também a corrigir os seus defeitos, as suas falhas. O casamento, a gente vive isso.
A minha esposa me corrige. Né? Ela é um instrumento nas mãos de Deus para corrigir os meus defeitos, as minhas falhas, as minhas fraquezas. Assim como a palavra de Deus, assim como o Espírito Santo de Deus. E eu sou um instrumento, eu preciso ser um instrumento nas mãos de Deus para corrigir as falhas da minha esposa, as fraquezas da minha esposa. Então, não existe ser humano perfeito. O fato da pessoa confessar a crente no Senhor Jesus Cristo e procurar ser fiel, e você vê essa fidelidade, isso não indica que ele seja perfeito e que você não vai ter decepções durante o seu casamento. Nem você e nem ele. Não. Você falhará, ele falhará, ou ela falhará, ambos falharão. E a maneira que vocês vão lidar com essas falhas, principalmente no que diz respeito no sentido do relacionamento do casal com Deus, do relacionamento de um com o outro, de confissão, de se humilhar, falar com o outro, olha, eu errei, me perdoa, o outro aceitar e perdoar, e é isso, e Deus vai trabalhando dessa forma para nos aperfeiçoar o homem, aperfeiçoar a mulher, e aperfeiçoar o casal. E o casal será instrumento nas mãos de Deus para aperfeiçoar os filhos. É interessante isso. E a gente tem um exemplo, né? O casal mais perfeito que já pisou sobre a face da terra, que é Adão e Eva, teve as suas falhas. Teve as suas falhas e todos nós sabemos o resultado que veio dessas falhas. Que no caso é a história de Gênesis, né? Capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13. Então, não existe aquele príncipe encantado. Não case achando que você vai casar com um príncipe encantado. Não existe aquela princesa encantada, aquela mulher que não tenha defeitos. Não, tem. Todos têm defeitos, todos nós. Eu e você, todos nós temos defeitos e precisamos ajudar uns aos outros a corrigir os nossos defeitos. Creio que ficou melhor a expressão, né? Corrigir os nossos defeitos. O homem irá ajudar a sua esposa a corrigir os defeitos dela. A esposa irá ajudar o homem a corrigir os defeitos dele. E ambos, né? E Deus irá corrigir os defeitos de ambos, as falhas de ambos no casamento. E assim por diante. Nunca, isso é uma expressão clara, nunca se deve confiar no coração. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Nós lemos isso na palavra de Deus. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Versículo 10. Eu, Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Mas o versículo 9, né, claramente, isso aqui também é questão de nós orarmos, né? O Senhor conhece, o Senhor esquadrinha o coração e as mentes. A realidade é que nós não conhecemos nem a nós mesmos. É verdade. Eu já fiquei em situações onde eu tomei atitudes, tanto no sentido positivo quanto no sentido negativo. Em que eu se alguém me perguntasse, né, se eu iria tomar aquele tipo de atitude antes de acontecer, eu falava não. Tanto no sentido positivo, atitudes corajosas, mas também atitudes de covardia, atitudes... aconteceu, atitudes de crueldade, de maldade, atitudes de bondade. É o ser humano. O ser humano é esse ser controverso, né? Nós temos, dentro de nós temos uma natureza que é capaz
que é capaz de tomar atitudes que nós não sabemos. Só na hora que tem aquela circunstância e que tem toda aquela situação levado por emoções extremas, tomamos atitudes nobres, muitas das vezes, atitudes desonrosas, muitas das vezes, atitudes que vai acarretar consequências para o resto das nossas vidas. Enfim, mas porque nós não conhecemos o nosso próprio coração. Se eu não conheço o meu próprio coração, eu vou conhecer o coração dos outros? Por isso que a palavra de Deus em Provérbios, me fugiu da mente agora o capítulo e o versículo, mas em Provérbios a palavra de Deus nos diz, né, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O coração nosso é algo que nós devemos guardar, e a palavra guardar ali é pôr em sentinela, ou seja, colocar uma vigilância armada para impedir que coisas saiam de nosso coração e que coisas também entrem em nossos corações. E Jeremias, o profeta, ele está destacando aqui o porquê disso, por que nós devemos guardar os nossos corações, porque ele é enganoso. Esse é um dos motivos. Eu creio que o principal motivo é esse, ele é enganoso. Ele se engana facilmente. Ele se engana e ele nos engana. Ele nos engana facilmente. E é mais do que todas as coisas. E perverso. Ele é enganoso e ele é perverso. Ele é mau. Você, rapaz, que pretende se casar e que está em busca de uma companheira, né? Você, moça, que deseja se casar, que deseja constituir uma família, você tem que entender que o seu coração é enganoso. E o seu coração, ele é perverso. Ou seja, o que quer dizer isso? Quer dizer que o nosso coração tem a tendência de amar aquilo que era para ele odiar. E odiar aquilo que era para ele amar. Qual de nós, na nossa incredulidade, amava ao Senhor quando éramos incrédulos? Não amávamos. Antes, eu digo isso por minha própria experiência. Estou falando isso de mim mesmo. Eu não queria saber das coisas de Deus, não queria saber do Senhor, da palavra do Senhor, não queríamos saber. A gente queria fazer a nossa própria vontade, os nossos próprios desejos, vivendo e fazendo coisas horríveis, vergonhosas, coisas que temos até vergonha até de lembrar delas. Mas nós amávamos essas coisas. Nós tínhamos prazer nessas coisas. Nós nos alegrávamos com essas coisas. Nós gostávamos de dizer para todo mundo que fazíamos essas coisas. Hoje nós temos vergonhas delas. Só que é esse mesmo coração que está dentro de você. Ele ainda está aí. Você recebeu o Espírito Santo, você foi selado com o Espírito Santo, claro, sem sombra de dúvida disso. Você tem uma nova vida, mas ainda a velha natureza está lá. E se você não vigiar, se você não orar, se você não tomar os cuidados necessários, essa natureza ela ainda pode se manifestar e irá se manifestar, se você não tomar cuidado. Nosso coração ele é enganoso. Então, a ideia que é comum você ouvir, né, a ideia que é comum você ouvir aí nas televisões, né, nas novelas, nas histórias, né, nos filmes de aventura, de heróis, faça o que o seu coração está mandando. Não faz o que o seu coração está mandando. Porque se você fazer o que o seu coração está mandando, o seu coração vai te enganar. Você vai gostar daquilo que Deus reprova. Você vai gostar daquilo que Deus reprova, daquilo que Deus odeia. Então não faça. E a palavra de Deus diz que o Senhor esquadrinha o coração e prova as mentes. E prova as mentes. E diz, né, ainda
os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas obras. Então, pensa nisso. O Senhor que esquadrinha o coração, ele avalia, ele está avaliando, ele está sondando o seu coração neste momento. Ele está provando os seus pensamentos neste momento. E se você escolhe satisfazer o desejo enganoso do seu coração, você está desobedecendo, com plena convicção de que está desobedecendo uma ordem clara dele, da sua palavra. Você pode ter certeza que você vai colher as consequências trágicas, drásticas dessa decisão. Ele se encarregará disso, de dar a você segundo o seu caminho, o caminho que você escolher, segundo o fruto das suas ações. Então, você não deve confiar no seu coração, porque o seu coração irá te enganar, porque o seu coração ele é perverso. Não faça essa história que você deve fazer o que manda o seu coração. Não faça. Porque se você fazer o que manda o seu coração, provavelmente, principalmente nessa questão de namoro e família, o seu coração, movido pelos seus desejos pecaminosos, pelos seus desejos egoístas, pelos seus desejos terrenos e naturais, inclinará você a se afastar do Senhor, desobedecendo a sua vontade e a sua palavra. Inclinará você a ter escolhas, a fazer escolhas erradas na sua vida. Escolhas baseadas simplesmente naquilo que é momentâneo, naquilo que é passageiro, naquilo que é transitório. O coração não é o guia para o verdadeiro cristão, para a verdadeira cristã, para o verdadeiro homem de Deus, para a verdadeira mulher de Deus. O guia para o homem de Deus, para a mulher de Deus, sempre foi e sempre será a palavra de Deus. Mas se eu for fazer a palavra de Deus, eu vou sofrer. Eu vou passar perseguição, eu vou passar tribulação, eu vou ter conflitos. Vai. Mas você vai estar fazendo a vontade de Deus e Deus irá recompensar a sua obediência. Ele está dizendo o fruto que ele irá dar a cada um segundo o caminho das suas obras. Dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então, se as suas ações for uma ação de obediência, Deus irá abençoar a sua obediência. Tenha plena certeza disso. Ninguém. Você pega a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e você pode analisar a história. Ninguém nunca arrependeu. Ninguém nunca arrependeu de obedecer à palavra de Deus. Ninguém nunca arrependeu de obedecer à palavra de Deus. Por quê? Porque Deus sempre recompensou a obediência dos seus servos. E Ele recompensa. Aparentemente a pessoa sofre, momentaneamente, mas depois vem a recompensa. A recompensa da obediência. E a história está repleta daqueles que receberam a recompensa da desobediência, que é morte, que é destruição, que é sofrimento, que é coisas terríveis que aconteceu não só com a pessoa, mas com a família da própria pessoa. Basta a gente olhar, por exemplo, a história de Davi, que desobedeceu e por causa disso a espada nunca apartou da sua casa, ou seja, nunca apartou da sua família. Então, não ouça o coração, ouça a Deus. Ouça a palavra de Deus. Faça a vontade de Deus. Mesmo que isso vai trazer lágrima aos seus olhos. Mesmo que isso momentaneamente irá trazer dor ao seu coração. Porque nós não gostamos de sofrer, mas às vezes para obedecer a palavra de Deus nós vamos sofrer. Mas é um sofrimento que depois trará recompensa. Pode ter certeza disso. É um sofrimento que depois trará recompensa. Como nunca se deve confiar no coração, nunca se deve deixar levar pela beleza externa. Provérbios 31 e o versículo 30. É interessante isso, né? Sempre a gente lê
ao tratar desse assunto, sempre estamos lendo versículos no livro de Provérbios. Enganosa é a graça. A graça aqui é aquela atração física, né? Atualizada vai dizer a mesma coisa. Corrigida fiel, acho que eu não tenho ela nessa versão da Bíblia aqui. Enganosa é a graça e vaidade. E vaidade é a formosura. Mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Enganosa é a graça e vã a formosura, atualizada vai dizer assim, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A expressão graça que aparece aqui não é a graça que a Bíblia fala da palavra de Deus, a graça da onde veio a nossa salvação. Graça ali é aquela, vem creio eu que no grego é carisma, né? Aquela pessoa agradável. Todo mundo que olha agrada daquela pessoa. Agrada por causa das suas características físicas. Não é a graça salvadora, a graça de Deus, porque nenhum ser humano tinha alguma coisa que agradava a Deus. A graça de Deus, ela é favor imerecido. É algo que Deus fez por nós sem nós merecermos. Ou seja, enviou seu Filho unigênito ao mundo para morrer no nosso lugar pelos nossos pecados. A palavra graça ali traz a ideia, eu creio que a tradução aqui não foi muito feliz, mas traz a ideia daquilo que agrada aos olhos. Né, daquilo que agrada aos olhos, aquilo que é externo, que traz aquela beleza externa. E vaidade e vã, a formosura. Por que vã? Porque passa. Porque passa. Aquele rapaz, ali está falando mais necessariamente para as mulheres, mas é relacionado às mulheres, porque a mulher bonita, ela ainda é algo, embora a gente tenha visto essa inversão de valores, né? Mas ela é algo que chama a atenção não só dos homens, mas das próprias mulheres. A gente observa isso, né? As atrizes, as âncoras de telejornais, as modelos, as cantoras, né? Sempre aquela cantora que tem, além de ter uma voz bonita, ela também é uma pessoa bonita, ela se destaca mais do que as outras. Isso é um fato. E assim por diante. Então, essa é a tendência do ser humano, valorizar aquilo que é estético, né? Aquilo que é belo, aquilo que agrada aos olhos. Né? E a beleza feminina, ela agrada aos olhos. Ela atrai. Só que o texto está dizendo, ela é enganosa. Ela é enganosa. Atrás de um rosto bonito pode esconder um coração perverso, um coração mau, terrível. E a formosura, ela é vã. Por quê? Porque o período que a pessoa é mais bonita é no período da juventude. Algumas pessoas, por causa da sua questão, da sua situação financeira, por pagarem tratamentos, né, e terem condições, né, de ter uma vida saudável, não sei, né, se é simplesmente a vida saudável, mas aquela pessoa que consegue fazer um tratamento constantemente está em processo de tratamento, né? Tratamento de pele, cabelo, cirurgias plásticas, enfim. Então, ela consegue manter-se jovem, aparentemente jovem, por um certo período de tempo. Mas isso é vaidade, porque isso passa. Isso irá passar. E é isso que o texto está dizendo. Às vezes,
casamentos são desfeitos, porque o homem escolhe uma moça agradável aos olhos, só que atrás daquele rosto bonito, daquele corpo bonito, tem um coração perverso. E esse coração ele irá se revelar dentro do casamento. Muitas das vezes não se revela antes, mas se revela dentro do casamento. E o casamento não vai dar certo por causa disso. E também acontece da moça ser bonita, mas aí se casa, vem os filhos, aquele corpo que era definido não é mais definido, aquele rosto que era tão bonito deixa de ser tão bonito, porque ela vai ter que ter tempo para os filhos, muitas vezes terá que trabalhar também, não terá tempo para se cuidar tanto assim. Provavelmente o rapaz não terá condições de manter esse padrão de tratamento, e aquela pessoa vai por causa do passar da idade, ao se envelhecer, vai vir as marcas do tempo. O resultado será o quê? Aquele rapaz que se casou com aquela moça bonita, ao ver que aquela moça já não é tão bonita mais, irá olhar para outras. E muitas das vezes abandonará aquela. E assim, mas por quê? Porque o padrão, principalmente essa exploração, essa ditadura da beleza dos nossos dias, como isso tem estragado os casamentos, como isso tem estragado as famílias, porque a pessoa acha que para ela ser feliz dentro do casamento, ela precisa se casar com alguém que pareça com uma atriz, que pareça com uma modelo, que pareça com uma cantora bonita, famosa. E não. O resultado disso tem sido tragédias, famílias despedaçadas, destruídas, corações partidos, almas despedaçadas, por causa de relacionamento baseado simplesmente em vaidade, em coisas fúteis, como a beleza exterior. A palavra de Deus ela é clara: enganosa é a graça, e vã ou vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor. E de uns anos para cá, tem se falado muito também nos aspectos físicos. Isso não era algo tão relacionado ao homem, mas de uns tempos para cá, tem se falado das qualidades físicas dos homens e enaltecido também essa ditadura da beleza. Passou a se tornar também a ditadura da beleza masculina. E muitas mulheres cristãs, servas de Deus, no lugar de olhar para aquilo que a palavra de Deus ensina, né, de buscar um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus, tem procurado um homem bonito. Mas atrás desse rosto bonito tem um coração ímpio, coração não regenerado, um coração escravo do pecado, que peca e irá fazer essa mulher sofrer. Essa serva do Senhor sofrer. Então, toma cuidado. A beleza não pode ser o guia. Não pode ser o guia. O coração não pode ser o guia, porque o coração muitas das vezes olha para a beleza exterior. Para os aspectos simplesmente físicos daquela pessoa. E não para aquilo que aquela pessoa realmente é, lá no seu íntimo, lá no seu interior, lá no seu coração. Um homem temente a Deus, um homem fiel a Deus. Ou uma mulher fiel a Deus, uma mulher temente a Deus. E o texto é claro. O homem, né, a mulher temente a Deus e o homem temente a Deus, isso aqui é aplicável também. Esse será louvado, essa será louvada. Então nunca se deve confiar, nunca se deve deixar levar pela beleza externa. Deve-se sempre buscar a direção do Senhor. Isso aqui deve ser repetido, nós devemos repetir isso na nossa mente, no nosso coração, praticamente não, em tudo na nossa vida. Em tudo na nossa vida, mas principalmente nessa hora onde o rapaz, né, o jovem que serve ao Senhor, a moça que serve ao Senhor está
está buscando, né, buscando um companheiro, a moça está buscando um companheiro, o rapaz está buscando uma companheira, deve-se sempre buscar a direção do Senhor. Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Então, às vezes nós fazemos muitos propósitos, muitos planos, muitos planejamentos, muitas ideias, mas é o desígnio do Senhor que irá permanecer. É Provérbios capítulo 16, versículo 9. O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nosso coração faz aquele traçado. Né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. Então vemos um caminho, por exemplo, quando eu tiver com tanta idade, né, com tanto de dinheiro, exercendo tal profissão, eu vou fazer isso ou aquilo. Mas é o Senhor que dirige os passos, ou seja, é o Senhor que conduz as nossas decisões. Né? Cada atitude, cada passo que vamos dar. E feliz é o homem que deixa o Senhor através da sua vontade, né? A vontade revelada, a vontade estabelecida, porque isso aqui pode ser aplicado também no sentido daquela pessoa que planeja algo, mas que não está dentro da vontade do Senhor, e o resultado será o coração dele planejará algo que não é da vontade do Senhor, mas o Senhor é que dirigirá os seus passos, ou seja, Deus permitirá decisões erradas que irá trazer prejuízos para a vida dessa pessoa. Mas o Senhor dirige os passos, e quão bom é quando o Senhor dirige esses passos dentro da sua vontade revelada na sua palavra. Então a jovem cristã deve entender isso, né, que os nossos passos devem ser dirigidos pela vontade do Senhor. Podemos traçar planos? Podemos fazer planos? Podemos. Não é errado fazermos planos. Mas é colocarmos esses planos dentro da vontade do Senhor e falar: Senhor, guia os meus passos, para que eu faça a tua vontade, não a minha. Oxalá se nós orássemos mais como o Senhor Jesus, que diante daqueles momentos terríveis que ele iria passar ali na cruz sozinho, ele ora: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Tem tradução que fala: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O Senhor Jesus, sendo Filho de Deus, sendo próprio Deus manifesto em carne, mas na sua humanidade, em perfeita comunhão com o Pai, ele deixou bem claro que a vontade do Pai, mesmo que fosse dolorosa, e como foi dolorosa para o Senhor, ali naquela cruz, sozinho, sendo abandonado, sendo desamparado, sendo desprezado, ele sozinho morrendo na cruz do Calvário, no meu lugar e no seu lugar. Às vezes a vontade de Deus será dolorosa para nós, mas nós veremos a recompensa depois. O Senhor Jesus, que foi humilhado, que foi maltratado, que foi desprezado, ressuscitou e está agora assentado à destra do Pai. Ele está exaltado. Então isso é uma lição. O Senhor Jesus nos dá essa lição. Às vezes, por obedecer um jovem, por obedecer à vontade de Deus, ele irá sofrer. Às vezes ele será desprezado, ele será maltratado. Às vezes ele passará por esse momento onde ele terá que escolher entre a vontade de Deus para a sua vida ou se unir com aquela pessoa onde ele tem certeza que não é a vontade de Deus para a vida dele. E isso irá levá-lo a sofrer, porque às vezes ele já tem sentimentos por aquela pessoa. Ou ele ou ela, né? Já tem sentimentos por aquela pessoa. E irá sofrer.
Mas se você está fazendo a vontade de Deus, se você está deixando o Senhor dirigir os seus passos, é um sofrimento que depois será recompensado, com toda certeza. Salmo 25, Salmo de número 25, versículo 12. Ao homem que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ao homem que teme ao Senhor, ele, o Senhor, o instruirá, o ensinará, o guiará, o mostrará no caminho que deve escolher. Então, se você teme ao Senhor, o Senhor está te conduzindo. O Senhor está te instruindo. O Senhor está mostrando para você o caminho que você deve escolher. E claro que o caminho que o Senhor escolhe para nós é muito melhor, incomparavelmente melhor, daquele que nós achamos, né, que temos a ilusão de que será melhor para nós, baseado nas nossas próprias preferências, escolhas, nos nossos próprios parâmetros pessoais. Não, o caminho do Senhor é sempre melhor, mesmo que aparentemente naquele momento pareça ser ruim, parece ser sofrido, parece ser difícil, mas ele é sempre o melhor. Salmo 86, Salmo de número 86, versículo 11, e estaremos assim encerrando essa parte do nosso estudo hoje. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Isso aqui é uma oração que o cristão ele deve sempre fazer, principalmente no assunto que estamos tratando, né, que é o assunto da escolha do cônjuge, né, do futuro cônjuge. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Ensina-me, ó Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Esse texto, ele é um texto que, principalmente nesse assunto, porque o salmista está rogando ao Senhor para ensiná-lo o teu caminho. Para ensiná-lo o teu caminho. E ele fala, e andarei na tua vereda, andarei no caminho que o Senhor mostrar. Vereda é o mesmo que caminho. Dispõe o meu coração. Ele está pedindo ao Senhor a dispor o seu coração. Ou seja, a mudar, a transformar o seu coração, principalmente nós, no período da graça, que temos o Espírito Santo habitando em nós. Quão felizes nós seremos em todas as áreas da nossa vida se nós pedirmos ao Senhor isso, para o Senhor dispor o nosso coração, deixarmos o Senhor dispor o nosso coração para temer somente o seu nome. Por quê? Porque muitas das vezes uma moça, por temer que o namorado termine com ela vai para a cama com ele antes do casamento. Ou o rapaz, por temer que a namorada, que a namorada rompe, acabe com o relacionamento ou despreze, acaba cedendo certas coisas e fazendo certas coisas que ele não podia fazer, que ele não deveria fazer como um servo de Deus. Muitos jovens, com medo de perder as amizades, entre aspas, temer perder as amizades, muitas das vezes envereda por caminhos que irá trazer sofrimentos para ele e para sua família, mas principalmente irá trazer prejuízos para a vida espiritual dele, sofrimentos para a sua família e irá trazer prejuízos para a obra de Deus. Mas por que ele toma essas decisões? Porque ele teme perder os seus amigos. A gente poderia fazer uma aplicação nesse texto aqui sobre vários pontos, sobre várias situações, mas nessa situação aqui, o jovem
faça essa oração ao Senhor. Fala com o Senhor. Ensina-me, Senhor. Ele é o dono. Ele é aquele que governa a sua vida, é aquele que controla a sua vida, é aquele que tem o direito de controlar a sua vida, de governar a sua vida, de ser o Senhor da sua vida, porque Ele te comprou com seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Deus, Ele tem o direito de governar, de controlar sim toda a sua vida, todas as áreas da sua vida. E o salmista está dizendo, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Mostra-me, Senhor, a tua vontade para a minha vida. E andarei. Ele está dizendo, e andarei. Que não adianta o Senhor mostrar, mas a gente não andar nesse caminho, a gente não fazer a vontade do Senhor, a gente não colocá-la em prática. E ele vai dizer, dispõe o meu coração. Dispõe-me o coração para temer somente o seu nome, porque em obedecer à palavra de Deus, seremos desafiados a ter prejuízos, a sofrer perseguições, a sofrer retaliações, a sofrer ofensas, a sofrer situações que irá levar-nos a tristezas, a angústias, a situações adversas. Mas ele está dizendo, ensina-me, Senhor, a temer somente o teu nome. Não importa o que aconteça, eu vou fazer a vontade do Senhor. Eu quero, Senhor, fazer somente a tua vontade, porque eu vou temer somente o seu nome. Entre fazer a vontade de Deus, ou fazer a minha própria vontade, ou fazer a vontade dos outros, mesmo que isso custe o que custar, eu vou fazer a vontade do Senhor. Muitos jovens têm entrado em relacionamentos prejudiciais e têm tomado decisões erradas em suas vidas e sofrido as consequências dessas decisões por não temer somente o nome do Senhor, por temer perder a namorada, por temer perder o namorado, por temer perder os amigos, entre aspas, né? Por temer a ser rejeitado, temer muitas das vezes tirar nota baixa na escola, a temer não ter certas oportunidades que outras pessoas que vivem e que praticam coisas pecaminosas têm. Mas nós devemos aprender simplesmente a temer somente o nome do Senhor, principalmente você que está na busca de um cônjuge. E aprenda isso. Fale com o Senhor e rogue ao Senhor e peça ao Senhor realmente isso, essa oração que o salmista faz aqui. A temer somente o nome do Senhor. Então, se o Senhor permitir, próximo estudo, né, nós falaremos sobre os casamentos. Nós falamos sobre os casamentos feitos em julgo desigual, né, o resultado que trouxe o julgo desigual em várias questões, mas nós pensamos em falar sobre os casamentos feitos, né, os casamentos que foram realizados, que estão registrados na palavra de Deus e que foram realizados dentro da vontade do Senhor. Que o Senhor continue abençoando ricamente a sua vida. Muito obrigado mais uma vez por sua companhia, por sua audiência. Tchau, tchau.